Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível. Vamos sair das regras mais básicas e microscópicas da matéria e expandindo isso até chegar na complexidade da evolução botânica. É literalmente a arquitetura da própria natureza sendo revelada aqui, camada por camada para nós. O nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente começa com a natureza da matéria, passa pelos tipos de misturas, depois os métodos de separação e, por fim, a evolução das plantas. Entender a matéria é aquele primeiro passo crucial para a gente desvendar como a vida evoluiu no nosso planeta. Bom, começando pela natureza da matéria. Vamos mergulhar direto nos blocos de construção elementares do mundo físico. Olha só, existe uma distinção bem clara na natureza. De um lado, a gente tem a substância pura. A definição é simples. Ela é formada por apenas um tipo de elemento. É a matéria ali, isolada. Mas a verdade é que as substâncias puras são incrivelmente raras de se encontrar sozinhas por aí. Do outro lado, a gente tem a mistura, que é formada por mais de um tipo de elemento. E o ponto-chave aqui é que a esmagadora maioria do mundo natural, das rochas aos oceanos, é construída exatamente a partir dessas misturas, não de substâncias puras. É essa união de diferentes elementos que gera toda a complexidade que cerca a gente. Entrando agora nos tipos de misturas. Porque, claro, a natureza não sai juntando elementos de forma aleatória. Ela organiza essas misturas de jeitos bem diferentes, dependendo de como as coisas interagem em nível molecular. Primeiro, a gente tem a mistura homogênea. Basicamente, ela possui apenas uma fase ou um estado físico. Tem uma elegância enorme aqui, que é quando elementos diferentes se mesclam de um jeito tão perfeito que, visualmente, eles parecem uma coisa só. Fica tudo unificado, sem nenhuma distinção a olho nu. E na prática, a gente vê isso o tempo todo. Água com sal, por exemplo. Quando a gente mistura bem, o sal desaparece na água, e fica impossível ver onde termina um e começa outro. O próprio ar que a gente respira é um exemplo clássico e vital. É uma mistura contínua de gases que a gente nem vê. Ou até mesmo um suco instantâneo, sabe? Quando dissolve na água, cria aquele líquido de cor perfeitamente uniforme. Todos eles têm apenas uma fase. Em contrapartida, a gente tem a mistura heterogênea, que é aquela que possui mais de uma fase ou mais de um estado físico. É um contraste gritante com a anterior. Aqui as fronteiras entre os elementos continuam rígidas, bem nítidas e totalmente visíveis. Os elementos até convivem no mesmo espaço, mas se recusam a se misturar completamente. Nesses casos, as fases saltam aos olhos. Água e óleo, por exemplo, simplesmente não se misturam, criando duas fases óbvias. Areia e água, a areia afunda e fica lá no fundo, mantendo a forma sólida intacta. Rocha e água segue a mesma lógica. E o granito? O granito é sensacional, porque mesmo sendo um bloco sólido, se a gente pegar uma rocha de granito, dá para ver direitinho os diferentes minerais coloridos travados lá dentro. A identidade de cada componente ali é totalmente preservada. E aí chegamos na separação de misturas. Da mesma forma que a natureza une as coisas, existem processos físicos e mecânicos capazes de puxar esses elementos combinados de volta para os seus estados originais. Vamos ver como isso funciona na prática, com 3 técnicas clássicas. Primeiro, a destilação simples. Ela separa substâncias que se dissolvem, tipo aquela nossa água com sal. Com o calor, a água evapora e o sal sólido fica para trás. Segundo, a decantação. Aqui a gente lida com substâncias que não se dissolvem. Pensa na água com areia de novo. A gravidade faz o trabalho pesado, puxando a areia para o fundo e permitindo que a gente tire a água limpa por cima. E em terceiro lugar, a filtração. Também separa substâncias que não se dissolvem, mas aqui o truque é que uma delas tem um tamanho maior que os furos de uma peneira ou de um filtro de papel. O líquido passa livre e o sólido fica retido. Mas aí vem a grande pergunta que conecta tudo isso. Como essas regras mecânicas e fundamentais da matéria, e especificamente da água, moldam a evolução da vida complexa? Porque a água, que a gente acabou de ver funcionando como solvente nessas misturas todas, é na verdade o grande catalisador que impulsionou o desenvolvimento da biologia no nosso planeta. O que nos leva à evolução das plantas. Chegou a hora de olhar para a conquista lenta, mas absolutamente incrível e incansável do mundo terrestre pelos vegetais. É uma história evolutiva extraordinária, dividida em 4 grandes estágios: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
O que a gente vai ver agora é uma linha do tempo de complexidade crescente, mas principalmente de libertação. É a história de como as plantas foram diminuindo, passo a passo, a sua dependência da água. O primeiro estágio é o das briófitas, que são os menores vegetais. E o motivo de serem tão pequenas é fascinante. Elas não possuem tecidos verdadeiros e não possuem vasos condutores. Sem esse encanamento interno para transportar fluidos vencendo a gravidade, elas simplesmente não conseguem crescer. Além disso, tem uma dependência enorme da água para a reprodução. O musgo é o grande representante clássico aqui. Assim como uma mistura simples precisa da água, as briófitas precisam da umidade externa para o ciclo de vida delas. São verdadeiras pioneiras, presas à água. Avançando um pouco, a gente esbarra nas pteridófitas. Aqui o salto biomecânico é notável. Elas passam a possuir tecidos verdadeiros e os vasos condutores. Por causa desse sistema interno de transporte, plantas como as samambaias conseguem crescer bem mais, saindo do chão úmido. Só que a evolução acontece em partes, né? Mesmo com essa inovação estrutural toda, elas ainda dependem da água para a reprodução. Então continuam restritas a ambientes minimamente úmidos. Aí a gente chega num verdadeiro ponto de ruptura com as gimnospermas. Isso aqui é uma conquista monumental para a vida terrestre. Elas já têm os vasos condutores, têm todos os tecidos, mas o grande lance é que elas possuem sementes. Com a semente, a necessidade da água para a reprodução despenca. A dependência hídrica é consideravelmente menor. O embrião viaja super protegido, e isso permitiu que as gimnospermas abandonassem as áreas úmidas e começassem a colonizar continentes inteiros. E, por fim, chegamos nas angiospermas, o ápice inquestionável dessa progressão toda. Elas são as plantas mais completas que existem. E o que coloca elas no topo evolutivo é que, coroando toda a tecnologia de vasos, tecidos e sementes, elas possuem um diferencial exclusivo, o fruto. Ter frutos para proteger e ajudar a transportar as sementes simplesmente mudou as regras do jogo natural, trazendo os animais para o processo de dispersão. É uma autêntica obra-prima da engenharia biológica. Da simplicidade elementar da água e do sal, até a arquitetura complexa de uma árvore frutífera, a natureza revela uma progressão magistral de estrutura e vida. Essa ideia amarra perfeitamente tudo o que a gente conversou aqui. Tudo o que existe começa com aquelas regras invisíveis das substâncias puras, de como as misturas homogêneas ou heterogêneas se formam e como os processos separam tudo isso. E são essas exatas regras químicas que sustentam essa grande saga das plantas em busca da independência da água. O que fica para a gente pensar hoje é, da próxima vez que olharmos para um mundo, seja para uma pedra sólida ou para uma árvore gigante, será que vamos conseguir enxergar essa linha invisível que conecta a física básica com a evolução da vida? Fica essa reflexão para a gente. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.